Não dá trabalho pro menino que vai editar, né? Não pode fadigar muito aquele menino lá, não. Então vamos lá, amados. Fazer discípulo, né? Ensinar. Discípulo, a palavra discípulo, ela aparece mais ou menos no Novo Testamento em torno de 300 e tantas vezes. Não me lembro exatamente, mas em torno de 300 e poucas vezes o termo discípulo, né? Para se referir aos seguidores de Cristo. Crentes, me parece, são 2 vezes o termo crente, 2 ou 3, e cristão, o termo também 2 ou 3. Então, olha, para designar aqueles que seguem a Cristo, o termo cristão 2 ou 3 vezes e o termo crente 2 ou 3 vezes. Mas o termo discípulo, mais de 300 e tantas vezes. Então, por aqui a gente entende que, de fato, a característica daquele que serve a Deus, que segue a Jesus, é aquele que aprende do mestre. Ele é o mestre. Nós somos os discípulos, os aprendizes, porque nós estamos, na verdade, reaprendendo, né, a viver como ser humano. Então, a questão do Evangelho, de fato, ela é pedagógica, é transformadora no entendimento. O que eu anotei aqui foi o seguinte, né, na ordem de Jesus, aqui em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, enfoca a lente zoom do Espírito Santo na grande comissão, né, que são as últimas palavras de Jesus ditas a seus discípulos antes da ascensão dele. Seus ensinamentos foram designados para produzir informação e transformação. Não é apenas uma informação, não é apenas uma formação cultural, acadêmica, teórica, tá certo? Não o Evangelho não tem essa proposta, né, de formar dessa maneira, com esse intuito, como são aí, sei lá, qualquer um curso de profissionalizante, ou até mesmo algumas religiões que elas colocam regra em cima de regra, né? Você precisa decorar mantra, você precisa ter lá decorado lá os 5 pilares, por exemplo, né? Que é o islamismo. Enfim, não é essa questão da teoria que é o mais importante, tá? É uma informação que transforme, que transcenda a questão teórica, mas também não é um fazer sem saber o porquê está fazendo. É atingir uma consciência, transformar um entendimento, dar clareza para que a pessoa saiba o porquê está vivendo daquela maneira. Qual é a vontade de Deus? Deus pessoalmente. E lida inclusive pessoalmente com cada um para ensiná-lo. É por isso que nós lemos lá em João capítulo 6, versos 44 e 45, a seguinte expressão: e todos serão ensinados por Deus. É o termo que nós lemos lá. Não sei se vocês perceberam, gravaram aí, né? Mas é o que nós lemos lá. Então, João 6, 44 e 45, e todos serão ensinados por Deus. Ouvem, aprendem e vão até Cristo, né? Então, só para a gente entender, irmãos, que essa é a ênfase do Evangelho, tá certo? O ensino, opa, ficou o Bergson aqui, olha, escapuliu, agora que ele veio. Acho que ele foi na cantina, não sei, de repente foi lá na cantina, pegou uma fila, né? E aí escapuliu e foi pro banheiro, e aí como que fala lá, oh meu Deus, esqueci o nome, faz tempo que eu não frequento escola. O inspetor, né? O inspetor foi atrás e arrastou ele e agora falou: entra na sala, menino. Era assim, pelo menos no meu tempo. Não é isso aí? Ai, que maravilha. Vamos lá. Então, o ensino cristão não pretende apenas informar, esse é o ponto, né? Mas formar o caráter, aqui que é a questão. Formar o caráter de Cristo, né? Em cada pessoa. E é necessário que quem ensina, a gente falou isso até em outra aula, tenha um interesse profundo no ser humano, o enxergando como imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente fala de educação cristã, não é essa formação teórica, e sim formar, moldar, que nós lemos em Romanos capítulo 12, né? Em outra versão, ao invés de estar assim: não vos conformeis com este mundo, conformeis, vai estar: não se amodele a este mundo. Então, o que é o Evangelho? É moldar a pessoa, né? É modelar essa pessoa, esculpir nela o caráter de Cristo, é formar nela, mas não de uma maneira exterior, né? Mas formar o caráter mesmo, é erigir Cristo dentro dela. Paulo vai falar isso lá em Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler o texto lá? É bem interessante esse termo aqui. Eu acho que eu falei semana passada para vocês, mas a abordagem aqui desse texto eu acho que eu conduzi para outro ponto, né? Que é o capítulo 4, versículo de número 11. Isso, no finalzinho da aula. O Gabriel que até perguntou aqui
sobre os ministérios, me veio agora a memória, né? Foi isso aí mesmo. E aí nós falamos mais do ministério, né? Mas agora eu quero pontuar aqui, tá? Outro aspecto que o texto traz. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Qual a finalidade? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, entenda principalmente nas cartas de Paulo, seja em Efésios, seja lá em Colossenses, em Filipenses, não me falha a memória, acho que em Coríntios também aparece esse termo, de perfeição, né? Não chegamos à perfeição, somos perfeitos. A palavra perfeitos ou aperfeiçoamento refere-se sempre à maturidade. A palavra perfeito, quando Paulo emprega nas suas cartas, ele quer falar sobre maturidade, tá certo? Então aqui não é diferente, querendo a maturidade dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento, olha os termos sempre remetendo à razão, à lógica, né? Então, o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ele sim é o maduro, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí depois o verso seguinte lá vai falar do corpo bem ajustado, que cresce, enfim, essa metáfora. Mas aqui é interessante, irmãos, que essa é a ênfase, né? Que a gente seja ensinado, que Cristo seja formado em nós. Então a gente não pretende, a gente não fala, opa, acabou aqui a energia, a luz, e eu estou falando aqui, parece que meu rosto está escurecendo, né? Aí os irmãos falam assim, eita, a glória está indo embora. E tudo. eu clarear aqui, irmãos, que aí fica melhor. Eita, a glória está indo embora, está igual Moisés lá, ia tampando o rosto porque a glória estava indo embora. E como ele não queria mostrar para ninguém que a glória estava indo embora, ele fez o quê? Cobriu o rosto, né? Aí uns pensam assim, é porque o povo não conseguia olhar para a face de Moisés, que brilhava muito. No começo era, mas depois aquela glória foi se desvanecendo. Paulo vai falando isso em 1 Coríntios, vai se desvanecendo, houve luz e haja luz, ó, coisa boa. Foi se desvanecendo e aí ele tampou. Eu também aqui preciso usar esse artifício, senão vocês estão pensando, a glória está indo embora, a gente não vai ouvir mais o André. Que a gente não quer ouvir André, a gente quer ouvir o Espírito Santo, né, irmãos? O que nos interessa é ouvir o Espírito Santo. O que nos interessa não é ouvir teorias, não é ouvir elaboração humana, sabedoria humana. O que nos interessa é ouvir a palavra de Deus que transforma a natureza humana. É isso que eu quero passar para vocês aqui, nessa aula de hoje, que o Evangelho, ele pretende ir lá e transformar as categorias mais profundas do ser humano. Quando Jesus disse em João capítulo 8, verso 32, se não me falha a memória, e conhecereis a verdade vos libertará, ele estava tocando em três conceitos mais profundos que a humanidade conhece: conhecimento, verdade e liberdade. Não há conceitos mais profundos do que esses três aqui, irmãos: conhecimento, verdade e liberdade. Então, quando Jesus disse, conhecereis a verdade, olha só, e ela vos libertará. Então, pelo conhecimento da verdade, nós somos libertos. Nós não somos libertos pela imposição das mãos de alguém, né, orando para que um demônio que se apossava da minha vida, saia da minha vida. Isso é uma libertação temporária de uma opressão demoníaca. Tanto é que se eu não for liberto pela verdade, esse demônio pode voltar e oprimir a minha vida de novo, né? Então a libertação é a palavra de Deus que traz verdadeiramente, porque a palavra de Deus traz a libertação pelo conhecimento. Então o conhecimento de Cristo, o conhecimento de quem é Deus, né? Pedro disse em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, ele disse assim, cresçamos, né, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é qualquer conhecimento, conhecimento de Jesus. É por isso que nós queremos ouvir o Espírito Santo, não é o fulano de tal. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, não é elaboração teológica sofisticada e tal de tal teólogo. Não, irmãos, nós queremos ouvir a verdade de Deus, a palavra de Deus, né, nua, crua,
ungida, verdade, simples, mas profunda e poderosa, que nos liberta a cada dia, que forma em nós o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, para que Cristo cresça em nós, para que a gente seja de fato um homem maduro, uma mulher madura em Cristo Jesus. Essa é a ideia do Evangelho aqui. E eu ainda pontuei aqui, eu acho que na próxima aula que a gente vai, né, conseguir desenvolver isso, mas só vou deixar aqui uma semente na mente, no coração de vocês, para que a gente possa, na próxima aula, desenvolver isso, tá? Mas o melhor método, porque qual é o melhor método para a gente ensinar? Pô, o fulano lá, um novo convertido, por exemplo, numa sala de aula de novo convertido, lá dá uma cartilha para ele, um livreto lá de 13 lições e tá tudo certo, joga pro batismo e larga ele de mão. Não é. Faz parte a questão teórica, claro que faz, não estou desprezando isso, senão eu estou me contradizendo, né, irmão? Então a questão teórica faz parte, mas o discipulado cristão, o método que Jesus propôs, o que ele implantou, o que ele fez e o que ele propõe para nós é o mesmo. É um método de ensino chamado discipulado pessoa a pessoa, tá? Criar vínculo relacional. Então esse é o discipulado cristão. É por isso que todo discipulador, ele precisa ter um vínculo de relacionamento com o discipulado, né? Como discipulando, melhor dizendo, né? Aquele que é discipulado. Então o que acontece? É por isso que não tem um discipulado de manada, de rebanho coletivo. Não há, irmãos. O discipulado se dá na convivência, na relação, tá certo? Um andar juntos. Quanto tempo? Não existe um tempo determinado. É eu conviver, andar com aquela pessoa, até que ela chegue à maturidade e ande com as suas próprias pernas. Não posso infantilizá-la, né? Tornar ela um ad eterno dependente de mim. É por isso que todo bom professor emancipa os alunos de si. É por isso que todo bom pastor, ele leva as ovelhas à maturidade a ponto de não dependerem dele mais, tá certo? De caminharem com Cristo. E essa pessoa agora emancipada, amadurecida, andando com as suas próprias pernas, vai formar outros discípulos. Essa é a ideia do Evangelho. Não é que as pessoas fiquem aqui presas na minha rédea, no meu controle, né, dependendo de mim. Ô pastor, ora por mim. Ô pastor, o que Deus quer da minha vida? Ô pastor, o que diz esse texto? É claro que sempre haverá a demanda, né, dos ensinadores, a demanda dos pastores. Sempre haverá pessoas em crise. Sempre haverá pessoas chegando na igreja, novos convertidos. Sempre haverá pessoas com a demanda de estar crescendo. Mas não é possível que uma pessoa ande comigo 10 anos, 20 anos, 200 anos e ela esteja presa a mim ainda e dependa de mim para estar caminhando aí espiritualmente falando, né? Não é possível. Os líderes gostam disso, mas só os maus líderes, os maus pastores, os maus ensinadores, os maus discipuladores, porque isso só preenche o ego, né? Massageia o ego, porque ele se sente superior e aquela pessoa sempre vem, ô mestre, ô rabi, ô vaso, ô ungido, esses negócios, né, irmão? Aí vai massageando o ego assim, mas nós que somos povo de Deus, nós entendemos que somos apenas um canal, uma ferramenta temporária para alcançar aquela pessoa e levá-la sempre a Cristo, irmãos. Nós somos canal, nós não somos a pessoa que essa pessoa deve se prender. Isso é um mal também que a gente tem no nosso país e os líderes parece que não conseguem estar lidando com essa questão, né, de estar sempre tirando o foco dele e colocando em Cristo. É Cristo, né? Não somos nós. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória, como disse o salmista, ou como disse Paulo lá em 2 aos Coríntios, né? Ele disse que nós somos vasos de barro, a excelência está em nós, mas é o Espírito Santo. Então, a gente precisa entender. Mas aí eu vou parar por aqui, eu paro minha fala, mas vocês têm 2 minutos aí para participar, perguntar, fazer algum questionamento, tá? Mas a gente vai dar start aí na próxima aula sobre o método de pessoa a pessoa, esse discipulado. Fiquem à vontade, amados, vocês têm 2 minutos para dar um beijo na flor. Oh Jesus amado, por que estáis tão tímidos, homens e mulheres de pequena fé? Porque vocês não querem falar nada? Tudo bem, a gente encerra aqui, não tem problema. Eu vou ter 2 minutos para fazer meu chá até a outra aula. Chazinho. Chá, tomo um chá que é para me acalmar. Aí já vou para a segunda aula assim, calminho, quase dormindo, irmão. Aqui eu já venho na adrenalina. Oi, diga. Mansandra, sim. Aquele versículo lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Uhum.
quando fala conhecereis a verdade aqui seria Cristo. Sim. A pessoa de Cristo, a pessoa. Conhecereis a Cristo e através desse conhecimento que Ele que vos liberta. É isso mesmo o entendimento, né? Sim, é que assim, irmã Sandra, quando a gente fala assim, a pessoa de Cristo, né, a gente pega o João capítulo 14, verso 6, onde Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade do Evangelho, a libertação que o Evangelho nos traz, é quando nós temos um relacionamento pessoal com a pessoa de Cristo e tudo o que Ele ensina. Então as coisas estão ligadas, não podem ser desassociadas, né? Então conhecereis a verdade. Quem é, não é nem o que é a verdade, é quem é a verdade. E a verdade é o Cristo. E tudo o que Ele ensina, porque tudo o que Ele ensina é fruto da natureza dele. Nada do que Jesus ensina, Ele não era ou não viveu, entende? Então assim, é conhecer Cristo mesmo, conhecer Cristo. No relacionamento, nos ensinamentos. Então é um todo, né? Mas se a gente for dar ênfase, é o relacionamento com Cristo. É porque a gente gente acha que pode desassociar um relacionamento com Cristo daquilo que Ele ensinou. Aí não é possível, né? Não é possível. Então quando a Bíblia fala conhecereis a verdade, é ter um relacionamento com Cristo e consequentemente tudo que Ele ensinou. Porque eu não posso seguir um mestre e desprezar o seu ensino. Então isso é impossível. Infelizmente, na espiritualidade do nosso país, na espiritualidade religiosa, as pessoas pensam que é possível se relacionar com Cristo e não com o seu ensino. Mas não é possível isso, né? Então, mas seria isso aí mesmo. Tudo. É verdade. Entendi. Eu também acho que é verdade. É verdade. Vamos lá, amados. Tá tudo certo? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.